Quebras e perdas no estoque. Ah, importante. Vamos falar sobre isso aqui. Quebras e perdas no estoque. Imagine você que você tem lá um supermercado e ele venceu, um monte de mercadoria dele venceu. Pode acontecer. Venceu, perdeu, quebrou. Aconteceu uma infinidade de situações, sabe? Pode ter quebrado, pode ter caído lá, a gôndola quebrou e caiu lá a mercadoria, pode ter vencido, o rapaz que cuidava daquela gôndola não percebeu e aquela mercadoria toda, aquela quantidade de 50 peças lá, pereceram, perderam, e ela pode ter também acontecido furto, que também vou falar lá na frente, tá? Mas agora quero falar de quebras e perdas, mas é a mesma lógica. Furto também é uma situação, por exemplo, chegou no final do dia, no meu estoque, no meu inventário do sistema, eu tenho 100 peças e lá na contagem tem 90. O que aconteceu? Roubou. Ah, mas quem roubou? Foi funcionário? Não sei. Sei que não existe mais. Então, o que eu faço com isso? Tá, a gente também tem a lógica aqui, lá na 9580. Ó, das quebras e das perdas razoáveis de acordo com a natureza do bem e da atividade ocorridas na fabricação, no transporte, e no manuseio. Tá. Também integrarão o custo do produto. Das quebras ou de perda de estoque por deterioração ou obsolescência ou ocorrência de riscos não cobertos por seguros, desde comprovados. Aí vai, por laudo, por certificado da autoridade competente ou por meio de laudo da autoridade fiscal que foi lá e fez olha, realmente aconteceu uma obsolescência aqui e tudo bem, tá? Bom, aqui a gente já falou sobre a parte do estoque. Eu sei que é uma parte mais vocês acham mais chatinha, mas ela é muito importante, até porque para a gente poder falar de tudo que vai falar para frente, a gente tem que falar da questão de estoque. Deixa eu abrir aqui um pouquinho para a gente poder conversar sobre a questão dos estoques. Quem quer falar comigo aí, que às vezes já trabalha com supermercados, ou tem algum cliente que é supermercado e tem alguma dúvida em relação ao estoque? Porque essa parte do estoque ela é importante, gente. Dentro do supermercado, na questão contabilidade, na questão fiscal, o supermercado, o estoque é o que a gente vai ter mais problema. Na hora de fazer inventário, mandar o bloco H do fiscal, por exemplo. Problema grave. Aí vai mandar a ECD. Mandou a ECD, o estoque não bate com o bloco H. Ele vai ser cruzado. Problema. Tá? Então, tudo isso aí vocês vão ter que lidar com isso no final das contas. Alguém quer falar alguma coisa para a gente poder discutir enquanto eu Professor, eu tenho uma dúvida. Parte de estoque, principalmente nessa questão da legislação que tange perdas, furtos, o que tem que ser visto aí como coerente, como que a legislação, ela realmente, a legislação não, os órgãos federais aí no seu estado, em outros estados, elas realmente, elas vão em cima, porque eu já vi gente usar isso aí assim, milhões. Mas nós estamos falando de quê? De despesa do imposto de renda da economia social ou nós estamos falando do ICMS? O que a gente está falando? Isso envolve tudo, porque eu estou operando produto de estoque, vai mexer com tudo. Não, mas eu queria saber qual que era... Vamos falar de tudo então. Vamos falar primeiro na parte do ICMS, tá? Porque a intenção, assim, a um princípio, para um uso mais inadequado, seria mexer nos impostos federais. Jogar na despesa. Sim. Vamos lá. Vamos falar primeiro da parte do ICMS. Os estados, o que eles orientam? Teve uma perda, teve roubo, queimou, né? Pereceu. Aconteceu alguma coisa? Legal. Você vai dar saída com valor de custo. E ao dar saída com valor de custo, você vai se tornar o crédito. Beleza. Em tese, é um menos o outro, morreu a história. Aí no PIS e COFINS, você vai só se tornar o crédito, que daria na mesma também, sem problema nenhum. Vamos falar agora na parte da despesa. Cara, se você tiver lá um valor grande, né, na conta de despesa de perdas, você vai chamar a atenção do fisco e o fisco vai vir poder em cima mesmo. Mas é em cima mesmo. Por exemplo, vamos lá, a empresa faturou lá no trimestre, vamos falar de trimestre. A empresa faturou no trimestre 5 milhões de reais e teve uma perda de 500 mil reais, 10% não justifica. Não justifica. Você me fez uma pergunta, assim, eu estou tentando lembrar onde que eu li isso, mas teve uma vez que eu li que era de
porque até coloquei ali, né? Razoável. O número razoável era de 2% no ano, até 2% no ano, que era um número razoável. E se você tivesse maior do que 2% no ano, você teria que ter comprovação jurídica para aquilo. Eu não vou te dar, conseguir te dar uma base legal agora, porque eu realmente não lembro de cabeça. Mas eu lembro de ler sobre essa situação, dos 2% no ano, que era o que a Receita Federal, tipo, não importa se você teve isso aí ou não teve, eu não quero saber, em 2%. Nos 5 milhões, nós estamos falando de 100 mil reais. É uma baita despesa também, né? Se você for parar para pensar. Não é uma despesa desconsiderável. Era isso mesmo? Show. Quem mais, pessoal? Falar sobre estoques. Estamos com 54 pessoas na sexta-feira. Eu preciso dar o parabéns para vocês. Vocês são fera. Professor, boa noite. Sou a Érica, tá me ouvindo? Oi, Érica, estou te ouvindo. Pode falar. Então, na questão do estoque, nós, como contabilidade, então não precisamos controlar o estoque do cliente. Mas como é que fica o estoque na contabilidade? Por exemplo, eu peço o inventário para o cliente, quando o cliente me mandar, eu dou baixa nos produtos que ele não tem, como é que é tratado isso? Eu não sou obrigado a controlar isso? Operacionalmente, vamos lá. As coisas começaram a dar errado quando a gente pensou que poderia controlar o estoque do cliente, tá? Na década de 90 foi prometido, no começo dos anos 2000 foi prometido que os RPs iam controlar o estoque do cliente. Eu lembro muito bem disso quando eu era menininho lá na contabilidade. Mas é uma baita de uma... Não existe isso. O contador não controla o estoque. Não dá para controlar o estoque do cliente. Tá, mas vamos pensar na operacionalização disso. Como funciona então, professor? O estoque da contabilidade é o estoque financeiro, valor, em pecúnio. O estoque do supermercado é de 12 milhões de reais. Para o supermercado tem lá sabão Omo, arroz, feijão, parará, parará, parará. No final, 12 milhões de reais. E para o estoque de contabilidade? O estoque de contabilidade tem 12 milhões de reais. Por quê? Teve entrada, saída, 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 saída. O problema está na saída, Érica. Por quê? Pensa bem. Vamos fazer uma continha básica agora, tá? Entrou lá no ano, eu tenho lá, de um lado, as entradas. Entrou 100 sabão em pó, 100 sabão em pó, 100 sabão em pó. Ao total entrou 1000 sabão em pó, certo? E na hora de sair, saiu 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. No final do ano, eu tenho 200 ainda de estoque. É o meu inventário, é 200. Todo mundo está na mesma página? Está entendendo o que eu estou falando? Sim? Vocês não estão fazendo cara que estão entendendo, não. Vamos lá. Estou fazendo só com sabão em pó. Olha só. Comprei sabão em pó. 100, 100, 100, até dá 1000. Comprei no ano inteiro 1000. Mas, logicamente, eu fui vendendo. Aí, só que no final de vender, eu não vendo de 100 em 100. Eu vendo 1, 10, 15, 20. Fui vendendo, vendendo, vendendo. No final do ano, o meu estoque final é 200. Certo? Vamos pensar só no escritório de contabilidade agora? Quando ele comprou na primeira remessa, ele comprou o sabão em pó a R$5. Na segunda remessa, ele comprou o sabão em pó a R$8. Na terceira remessa, ele comprou o sabão em pó a R$7. Na quarta remessa, ele comprou o sabão em pó a R$10. Depois, deu um revertério, fizeram uma promoção, venderam o sabão em pó para ele a R$6. Tá vendo que o preço desbalanceou? Mas até aí, daria para a gente fazer na mão. Daria para fazer. Se fosse só o sabão em pó, claro. Mas daria para fazer na entrada. Agora eu quero te perguntar. Faz na saída agora. Por quê? Porque na hora de vender, ele não vendeu por 5, ele vendeu por 8. Depois, ele vendeu por 9. Depois, ele vendeu por 11. Depois, ele vendeu por 12. E eu não posso pegar venda menos entrada para saber o valor do meu estoque. Não é assim que funciona. Não dá para fazer desse jeito. Por quê? Na venda tem lucro, tem margem. Eu tenho que ter valor de custo contra valor de custo. E o meu RP não dá essa informação para mim. O único RP que dá essa informação é o do cliente. E aí que está o grande problema e o grande gargalo. Tá, professor? Beleza, eu entendi os gargalos, os problemas. Eu vivo isso na pele. Eu quero saber qual que é a solução. Tá. A solução chega no final do trimestre, você vai perguntar para ele assim: ô fulano, qual que é o seu estoque final? E ele vai te contar. Não só do sabão em pó, mas o estoque final total que ele tem. Não, meu estoque final é de, sei lá, vamos falar aqui de 12 milhões lá, meu estoque final é de 11 milhões e 400.
Aí eu vou para a fórmula do CMV. Estoque inicial, que é o estoque final dele do trimestre passado, mais as compras do mês, aí esse eu tenho, menos o estoque final, que foi ele que me deu, é igual ao CMV, que é o que eu vou colocar dentro lá da contabilidade para poder fazer a minha DRE. Ficou claro assim? Sim. Ficou tranquilo? Ficou. Sim. Para quem não ficou tranquilo, essa parte é importante, eu quero voltar. Fala para mim. Pode perguntar sobre essa parte do CMV, tá? Nós estávamos falando de estoque, já chegamos na parte do CMV. Todo mundo entendeu essa questão do CMV? Quem não entendeu, Sim. pode falar. Helene, eu entendi essa parte do CMV, inclusive eu dou aula em faculdade, eu trabalho isso com os alunos, só que eu não tenho a questão da prática. E aí, assim, a minha preocupação é, ok, ele falou que o estoque final é aquele, mas não daria algum problema se, na verdade, esse estoque fosse outro ou algo do tipo, ou fica realmente à mercê da empresa? O que ele falou não vai gerar nenhum problema fiscal. Fica à mercê da empresa, inclusive ele tem que ter a comprovação, né? O contador que tiver realmente for, né, pensar, ele vai fazer o quê? Ele vai pedir para o cara assinar o inventário e mandar para ele um documento para ele arquivar lá dentro, né? No mínimo ele vai mandar para fazer isso. Por quê? Porque é uma comprovação dele. Olha, quem me passou. Porque aí chega. A sua pergunta é perfeita. Aí ele vai lá e te fala, ele descobriu, né? O cara é inteligente, ele falou, peraí, quando eu mandei assim, eu paguei tanto. Eu mandei assim e paguei tanto, eu vou mandar então assim, que eu vou pagar menos. Vou mandar no estoque e tal e eu vou pagar menos. E beleza. E tal. Aí vem uma autuação, ele fala que não sabia, o contador não tem comprovação, roda os dois. Agora, se ele manda o inventário, né, escrito lá, ou pelo menos por e-mail, né, um e-mail. O e-mail é um documento que o contador pode se estabelecer. E ele vai ter comprovação. Foi o que o meu cliente me mandou. A gente tem que lembrar que a primeira folha, esse para a empresa do Simples, né? Mas a primeira folha dos livros contábeis é aquela declaração lá da NBC, dizendo que o empresário sabe tudo, o empresário viu tudo, o empresário conhece tudo, e quem informou tudo foi o empresário. E ele assina e aquilo vira a primeira folha do livro. Então, para poder justamente resguardar o contador. Então, nesse ponto, a gente tem que ser muito, muito criterioso nesse sentido.